Olá, alunos do terceiro ano, mais uma semana. Vamos trabalhar a atividade 14 e ainda dentro do tema do eletromagnetismo, né, que é aquela junção da eletricidade com o magnetismo, ok? Bom, essa semana vamos estudar a força magnética sobre partículas carregadas, ok? Então, quando a gente fala em partículas carregadas, a gente pode estar se referindo a elétrons, prótons, qualquer partícula que tenha uma carga, seja ela positiva ou negativa. Bom, para compreender essa força magnética sobre partículas eletrizadas, nós vamos tomar como exemplo o tubo de televisão convencional, que é aquelas TVs antigas, né? Bom, o que acontece dentro de um tubo de televisão convencional? Você tem um filamento, né, similar àquele filamento de lâmpadas incandescentes. Então, essa partezinha aqui da lâmpada incandescente também é chamada de filamento, tá? É um fio extremamente fino, onde você vai ter passagem de corrente elétrica, tá? E aqui o que vai acontecer dentro da TV é que alguns elétrons vão escapar deste filamento. Bom, como o fio é muito fino e você vai ter um fluxo de elétrons muito grande ali, né, que seria a corrente elétrica, alguns elétrons acabam escapando, né? Esse processo a gente chama de emissão termiônica, ok? E aí, esses elétrons eles saem daqui do filamento e são acelerados em direção à tela. Tudo bem? Bom, como essa tela é revestida de um material fluorescente, quando o elétron chega na tela, você tem a iluminação de um ponto específico da tela, ok? Então, na verdade, o que acontece são vários e vários elétrons colidindo a tela o tempo todo, né? Eles vão fazendo uma varredura aqui, e aí vai formando a imagem que a gente tem na televisão, tudo bem? E nessa aula a gente vai entender que o que direciona esse elétron para um ponto específico da tela é justamente a força magnética, tá? Bom, mas vamos partir de uma situação mais simples. Vamos imaginar um único elétron saindo do filamento e chegando na tela com uma velocidade v, tá? Uma velocidade de um valor desconhecido que a gente vai chamar simplesmente de v, ok? Imagine que uma pessoa aproxime um ímã próximo a essa tela. Bom, o ímã tem um campo magnético em torno dele, ok? Por convenção, a gente diz que o campo magnético está sempre partindo do polo norte, tá? Então está aqui o vetor em vermelho. Essa letra B se refere a campo magnético. Bom, e o que a figura está mostrando para a gente é que esse elétron teria uma trajetória retilínea, né? Ele viria em linha reta, mas quando alguém aproxima um ímã, o que acontece com a trajetória? Ela faz uma curva, né? Então esse elétron, que é uma partícula carregada, sofreu a ação de uma força magnética. Tudo bem? E aqui está a relação dos três vetores importantes dessa aula, tá? A relação entre a velocidade do elétron, o campo magnético do ímã e a força magnética que surge dessa interação, ok? Então perceba que se a partícula ela desceu é porque uma força magnética apontando para baixo atuou sobre ela, tudo bem? Então perceba que esses três vetorezinhos aqui são perpendiculares um em relação ao outro, né? Perpendicular quer dizer que forma 90 graus, tá? O vetor B forma 90 graus com o vetor F, com o vetor V e sucessivamente, tá? Então esse Fm aqui quer dizer força magnética, tudo bem? Bom, e um detalhe importante, né? O manual dessas televisões sempre vinha com alguns alertas, né? Por quê? A voltagem que faz esse elétron sair do filamento e chegar na tela é uma voltagem alta, né? A tensão é alta, né? Então, ali tinha uma carga acumulada muito grande. Então, se a pessoa descuidada fosse querer mexer em alguma coisa na televisão sem ter o conhecimento, ela corria um grande risco aí de levar um choque com uma tensão alta, ok? Apesar de na tomada ter lá os 127 volts,
aqui você pode ter uma outra tensão, né? Porque a energia vai se transformando dentro do aparelho, ok? Bom, e outro problema que poderia acontecer é, desconfigurar a imagem, né? Se a pessoa alterasse alguma parte do magnetismo da televisão, ela poderia ter uma imagem totalmente desconfigurada, ok? Então, ó, a gente vai ver imagens mais detalhadas mais para frente, mas a gente vai perceber que tem todo um sistema para direcionar esse elétron na região específica. Bom, o importante aqui é você perceber esta relação aqui, tá? Velocidade, campo magnético e força, tá? Isso se tratando do elétron, que é uma carga negativa. Mas e se tivéssemos aqui uma carga positiva? Ela iria atuar da mesma maneira que a carga negativa? Não, né? A carga positiva tem um efeito contrário. Se a negativa está descendo, se fosse uma carga positiva, estaria subindo, ok? É isso que a gente observa neste novo slide aqui, ó. Aqui estamos imaginando uma carga positiva e você perceba que a força magnética está atuando para cima, então existe aqui uma subida dessa partícula, tá? E aqui a relação entre os três vetores. A velocidade continua com a mesma direção e sentido, o campo magnético com a mesma direção e sentido, e a força inverteu. Antes era para baixo, agora está subindo, ok? Justamente por conta da mudança de carga, ok? Bom, a gente vai aprender agora que existe uma regrinha simples para a gente saber para onde vai apontar a força, ok? Então, observando a velocidade e o campo magnético, a gente consegue descobrir para onde vai estar apontando a força por uma regra conhecida como regra da mão esquerda. Bom, essa regra da mão esquerda você deve aplicar da seguinte forma. Você tem que imaginar que o seu dedão da mão esquerda vai representar a força, ok? O seu dedo indicador vai representar o campo magnético e o dedo médio vai representar a velocidade, tá? Então, esta é a relação entre esses três vetores sempre que a carga for positiva. Tudo bem? Então, conhecendo dois vetores, você consegue conhecer o terceiro vetor aplicando essa regra da mão esquerda. Sempre com a mão esquerda, ok? Agora, se a carga for negativa, o que vai mudar? Vai mudar que o dedão ele não vai indicar mais a força. A força vai estar no sentido contrário do dedão, né? A força vai estar descendo aqui no sentido contrário do dedão. Bom, então essa regra da mão esquerda ela facilita porque trata-se de uma questão tridimensional, né? Uma situação tridimensional, né? E quando você pega livros, você tem ali a situação em duas dimensões, tá? Então a regra da mão esquerda ela ajuda a visualizar como seria no mundo real, ok? Bom, daqui a pouco a gente vai resolver alguns exemplos e você vai entender melhor a aplicação dessa regra. Bom, aqui nós temos um cálculo, né, de como calcular a força magnética. Melhor dizendo, a intensidade dessa força magnética, conhecida como força de Lorentz, ok? Então essa força magnética vai depender aí de 4 fatores, não é? O que é a carga elétrica, que é medida em coulombs, né? O V é a velocidade, o B é o campo magnético, e aqui nós temos o seno de θ, seria a abertura angular aqui entre os dois vetores. Deixa eu voltar um slide que dá para ver melhor. Entre esses dois vetores, campo magnético e velocidade. Tá? Então, se a gente imaginar que este ângulo aqui é igual a 90 graus, o seno de 90 graus a gente sabe que vale 1, não é? Então, sempre que essa abertura for de 90 graus, este seno vai valer 1, e aí a fórmula fica bem mais simples, né? Você simplesmente despreza essa parte aqui, tá? É o que vai acontecer na maioria das vezes, tá? E a fórmula fica simplesmente QVB, tudo bem?
Bom, agora nós temos aqui a imagem do sistema de televisão de tubo, né? Então aqui nós temos um canhão de elétrons, né? Os elétrons sendo disparados em direção à tela. E aqui uma parte do elétron vai para o ponto A, ponto B e assim por diante, tá? Esses fios enrolados aqui são chamados de bobinas, tá? Então essas bobinas vão gerar um campo magnético que vai direcionar esse feixe de elétrons, tá? Então, dependendo do campo magnético que você aplica aqui, o elétron vai por uma região ou outra, ok? Então, o que acontece é que o feixe vai varrendo a tela linha por linha, tá? Linha por linha até completar toda a tela da televisão, ok? Então, esse sistema de campo magnético é um sistema interno. Se você aproximar uma pessoa, uma criança, chegar com um pedaço de imã próximo da tela da televisão, né? O elétron ele não vai saber quem obedecer, né? O elétron está aqui obedecendo o campo magnético interno, de repente ele sente a presença de um outro campo magnético, e aí o elétron que era para ir lá no ponto B, de repente ele desvia e vai para uma região aleatória. E aí você percebe que a imagem da TV fica toda desconfigurada, tá? Quem já teve ou ainda tem a TV de tubo em casa, né, e já teve a experiência de aproximar um ímã próximo da tela, sabe do que eu estou dizendo. Forma um tipo de um arco-íris ali e a TV fica ruim de assistir, né? Bom, agora vamos entender aqui a aplicação da regra da mão esquerda. Vamos lá. Imagine que eu tenha essa situação aqui, um campo magnético vertical para cima, ok? E uma partícula carregada na horizontal para a direita, tá? E a pergunta é a seguinte: para onde estará apontando a força magnética sobre essa partícula? Então vamos lá. Vamos lembrar da regra da mão esquerda. Para responder esse exercício, então você deve pegar o seu dedo indicador, alinhar com o B, que é o campo magnético. Então coloque seu dedo indicador da mão esquerda para cima. O seu dedo médio vai ser a velocidade, então ele vai estar aqui para a direita. E o dedão vai te mostrar para onde está o campo magnético, né? Ou, desculpa, a força magnética. Então, o seu dedão ele estará saindo da tela do computador ou da tela do celular, depende do que você está assistindo aí, né? Então, o dedão ele estará saindo, logo você sabe que a força que vai atuar sobre essa partícula é uma força que está saindo do plano aqui. Deixa eu melhorar. Bom, então o que nós vamos ter é isso, tá? O indicador vai ser o B, campo magnético. O dedo médio vai ser a velocidade. E o dedão vai ser a força magnética, vai ser o F. Então tá aqui a força magnética, tá? Esse círculo com ponto representa que está saindo do plano, tá? Para quem não lembra, a gente imagina uma seta aqui. Imagine uma seta. Então, se você estiver olhando frontalmente essa seta, você vai ver a bolinha com o ponto. Se você estiver vendo a parte da traseira da seta, você vai ver apenas um X, tá? Então eu sei que a força está saindo do plano aqui, tudo bem? Bom, isso considerando uma carga positiva. Se a carga fosse negativa, a força estaria entrando no plano, ao invés de sair. Tá? Vamos para mais um exemplo. Exemplo B. Tá. Dessa vez, o campo magnético está entrando e a velocidade está subindo. Tá? Então vamos lá. Se o campo magnético está entrando, o meu indicador vai entrar no plano do papel. Então o indicador está entrando no plano, está aqui. A velocidade ao dedo médio está subindo. E sobra o dedão
para a esquerda, que vai ser a força. Tá? Então está aqui a minha força para a esquerda, ok? Lembrando que essa regra só vale para a mão esquerda. Tá? Mais um exemplo. Dessa vez ele não coloca aqui o vetor B, mas ele coloca dois pedaços de ímãs aqui, né? Um polo norte e um polo sul. E a gente já viu em aulas anteriores que o campo magnético sempre sai do polo norte em direção ao polo sul, tá? Então, apesar de não estar explícito aqui, a gente deve saber que o campo magnético ele está aqui, ó, vertical para baixo. Tudo bem? Saindo do norte e indo para o sul. Bom, então está aqui a nossa representação. A velocidade está saindo do plano, né? Então está aqui, ó, o dedo médio, a velocidade saindo do plano. O campo magnético está descendo. Está aqui o indicador descendo. E sobrou o dedão aqui, que é a força, para a direita. Tá? Então está aqui a força para a direita. Então a gente sabe que nessa situação uma partícula vai se deslocar para a direita. Ok? E aqui, opa, o último exemplo, último exemplo da regra da mão esquerda, né? Nós temos velocidade para a direita, campo magnético saindo do plano, tá? Então, vamos lá. Dedo médio é a velocidade, dedo indicador é o campo magnético e o polegar aqui vai representar a força. Ok? Então a força estaria para baixo. Mas, como se trata de uma carga negativa, você tem a força para cima. Ok? Este é o detalhe importante. Sempre prestar atenção aí no sinal da carga. Ok? Então está aqui a força apontando para cima. Tudo bem? Agora sim, vamos para o último exemplo. O exemplo que envolve o cálculo. Ok? Questão da VUNESP. Uma partícula positivamente carregada com carga de 20 microcoulombs penetra perpendicularmente em um campo magnético uniforme. Tá? Pessoal, parece muito complicado de entender, mas o que ele disse aqui já está mais ou menos exposto na imagem. Tá? Está aqui a carga positiva, subindo aqui perpendicularmente a um campo magnético está entrando no plano, um monte de xzinho, então são vários vetorezinhos aqui, cada x desse é um B, tá? É um campo magnético entrando no plano da tela, tudo bem? Bom, e aqui ele está dando os valores, essa carga tem um valor de 20 microcoulombs e o campo magnético tem a intensidade de 4 teslas, tá? Para quem não lembra, o C é coulombs e o T é tesla. Então tá aqui, pessoal. Coulombs é a unidade de medida da carga, representada pela letra Q, e o Tesla é a unidade de medida do campo magnético, que é representado pela letra B. Tá? E um detalhe importante aqui, ó. Aqui, ó, nós temos um submúltiplo do Coulomb, tá? Então eu tenho 20 microcoulombs. Então esse micro aqui, eu vou substituir por 10 a menos 6, tá? Talvez você tenha aprendido lá no seu primeiro ano de ensino médio esses múltiplos e submúltiplos das unidades, tá? É simples, é quando você usa um mililitro, né? Você está usando a milésima parte de um litro, né? Então aqui o micro segue a mesma lógica, mas é um submúltiplo menor, tá? Se refere ao 10 a menos 6. Bom, aqui está a velocidade da partícula e a pergunta dele é: qual é a intensidade da força, né, em newtons? Força é medida em newtons, ok? Bom, essa questão está no seu formulário,
então eu vou alterar alguns valores aqui para a gente usar como exemplo, ok? Ok, então este 20 microcoulombs eu vou substituir por 5 microcoulombs, ok? Este 4 Tesla eu vou substituir por 2 Teslas. E a velocidade eu vou deixar essa mesma, ok? Bom, então a fórmula está aqui, é o QVB, né? Vocês lembram que tinha lá o seno de θ, mas como o ângulo aqui é de 90 graus, seno de 90 graus vai dar 1, a gente deixa a fórmula assim mesmo, ok? Bom, agora é só substituir os valores. Quanto vale o quê? 5 microcoulombs. Então, vou colocar 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tá aqui. 5 vezes 10 a menos 6. A velocidade, 1 vezes 10 a quarta, né? Isso aqui, na verdade, é 10.000 metros por segundo. Então, é uma velocidade altíssima, por se tratar de uma pequena partícula, né? Bom, o campo magnético vale 2, coloquei aqui, tá? Bom, então eu estou trabalhando aqui com notação científica, né? Esses valores acompanhados de base 10. Então, o procedimento aqui é simples. Primeiro eu vou fazer a multiplicação dos valores aqui, ignorando, por enquanto, as bases 10, tá? Eu vou fazer aqui 5 vezes 1, que vai dar 5, vezes 2, que vai dar 10. Ok? Então tá aqui, meu resultado é 10. Agora eu vou trabalhar com as bases 10, né? Eu tenho 10 a menos 4 e 10 a menos 6 em uma multiplicação. A regra da matemática é a seguinte: bases iguais, expoentes diferentes, eu vou manter a base e somar os expoentes, ok? Menos 6 mais 4 vai dar menos 2, tudo bem? Então está aqui, 10 vezes 10 a menos 2, que nada mais é do que 0,1, tá? E a unidade de medida aqui é um Newton, tudo bem? Bom, então era isso que eu tinha para falar na aula dessa semana. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida é só mandar mensagem no Classroom. Eu fico aí aguardando a postagem de vocês. Boa sorte, bons estudos e boa semana para vocês.